Vamos Mudar o Mundo está no ar hoje, mais uma vez no nosso canal. Não sei de onde você está me assistindo, mas nós vamos falar com uma pessoa que tem mudado o mundo através das vendas, através do empreendedorismo, através da profissão e através do esporte. E agora ele quer mudar uma cidade inteira, a cidade de Pedro Leopoldo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Quero que você receba aí com um aplauso dentro da sua casa, Fernando Sobral. Obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, Leandro. Vamos tentar construir, assim como o nosso canal chama, né? Vamos tentar mudar o mundo com a nossa contribuição, um pouquinho que a gente puder trazer para essa sociedade tão limitada hoje de acesso às coisas. A gente vai tentar construir, juntos com todo mundo de Pedro Leopoldo, uma Pedro Leopoldo melhor para a gente, mas é um desafio muito grande. É a minha primeira vez como candidato. Sim. E confesso para você que estou muito ansioso. Nossa. E a expectativa lá em cima. E vai dar certo. Amém. Né? Eu conheci a sua história, vi o seu trabalho, o que você fez, o que você tem feito pela cidade. Não é uma pessoa que está se aventurando para uma tentativa de um emprego novo, né? E vamos lá, vamos conhecer o nosso amigo Fernando aqui. Você é natural de Montes Claros, mas foi para Pedro Leopoldo já bem cedinho, né? Cara, então, a minha história ela começa lá em Montes Claros, porque a minha família é do interior de Montes Claros, né? E aí a minha mãe, ela me teve lá em Montes Claros, mas a gente veio para Pedro Leopoldo muito cedo. Por quê? Porque Pedro Leopoldo sempre foi uma cidade em ascensão, né? Na época ela tinha a indústria do calcário muito forte, e como tinha muito emprego e a demanda da cidade era alta, a gente, né, no caso a minha mãe e os meus familiares, minhas tias e tios, viram na cidade potencial e uma possibilidade de crescimento. Então eu vim para Pedro Leopoldo com 6 meses de vida. Foi algo assim que eu nem sabia para onde eu estava indo, mas desde que cresci ali e conheci a terra, eu me apaixonei por aquele lugar, e por mais que eu tenha visitado outros lugares, 7 estados do Brasil, Pedro Leopoldo é o lugar a qual eu me identifico, é o lugar a qual eu falo, sou dali. Então, assim, eu me considero da terra, até porque esses 6 meses aí é uma mera formalidade. Verdade, é só ali no registro, né? Tá lá Montes Claros, mas sou cidadão Pedro Leopoldense, mais que de coração. Bacana. E você teve uma infância muito simples, sua mãe era mãe solteira. Conta um pouquinho da sua infância, da sua história. Então, cara, mãe solo geralmente tem muito, assim, essa questão da criança ser uma criança um pouco mais solitária mesmo. Eu não tenho irmãos, sou filho único de uma mãe solo. Então, não conheço meu pai. Então, a parte da minha história, né, em Pedro Leopoldo ali, foi sempre convivendo com alguns primos. Mas a partir do momento que eu adquiri, né, minha mãe adquiriu a casa própria da gente, lá no bairro Dom Camilo, onde eu tenho as minhas raízes, isso foi lá em 94, então eu tinha 3 anos de idade e minha mãe precisava trabalhar. Então eu sempre, assim, convivi na casa dos meus vizinhos. Graças a Deus eu sou muito grato por isso. Por quê? Porque eu sempre fui cercado de boas pessoas, de boas influências. Então eu pude ter a melhor infância que a minha mãe poderia me proporcionar. Num lugar simples, naquela época era tudo terra, era um lugar bacana, porque de frente eu tinha uma pedreira, que para muitos é obra de arte, e uma lagoa, para acordar de manhã e olhar para ela. Então isso era muito legal. Várias tardes eu passava brincando na rua, mas observando o céu. Naquele tempo, você tinha, assim, nessa época, você tinha um tempo mais limpo, um meio ambiente mais bem cuidado. Então a gente pôde ter essa qualidade de vida, porque eu sou do tempo pré-tecnologia, né? Hoje a gente já vive um período de tecnologia. Então, assim, eu pude ter uma infância onde carrinho de rolimã era uma realidade, soltar pipa era uma realidade, até mesmo brincar na rua das coisas mais simples possíveis. Era maravilhoso, foi maravilhoso. É um período, assim, que eu guardo com muito carinho no coração. Coisa que, assim, que a gente tenta trazer para os tempos de hoje, para as nossas crianças, né, para os nossos jovens, e conta história assim como contavam para a gente lá atrás. Porque a gente tem sempre uma boa história que o avô contava. Não, porque eu fazia isso, tal coisa, aquilo. E hoje a gente já vê que... Aqui era tudo terra. Não, eu sou do tempo de... Aí, né? Tipo assim, né? Eu sou daquela época que... Chegou a nossa hora de contar esse tipo de história. E de que forma que essa sua infância... simples, mas muito feliz, né, como você disse, moldou o seu caráter, sua visão de mundo? Então, periferia, ela te impõe escolha cedo.
Por quê? Na periferia, vamos falar assim no linguajar mais coloquial, se você bobear, você é fisgado por um caminho que lá na frente a consequência dele ela é muito, muito forte, ela é muito grande ou muito curta, né? Você pode fazer uma escolha de querer ser feliz, ser uma pessoa normal, que constrói a sua vida através do seu trabalho, através do seu estudo, ou se viu o caminho mais curto para alcançar ali um bem, um patrimônio ou algo do tipo. Então, assim, o bairro é um bairro excelente. Do lado, a gente tem uma comunidade onde o pessoal é tido como um pouco mais perigoso, mas, assim, graças a Deus, a gente costuma falar, para quem mora lá, que a gente é privilegiado, a gente mora na Savassi. Porque quando você tem amor ao lugar onde você pertence, ele se torna o melhor lugar possível. Então, assim, aquela comunidade, aquele lugar, aquela oportunidade que eu tive no bairro Dom Camilo, com as pessoas a qual eu convivi, todo mundo de lá praticamente são as mesmas pessoas, porque todo mundo adquiriu sua casa e ninguém vendeu. Então, todo mundo se conhece, todo mundo se protege e se ajuda. E isso facilitou muito o caminho para que eu fizesse boas escolhas. Você tem contato ainda com seus amigos lá da infância? Sim, tenho muito contato com eles. Inclusive, são pessoas a qual eu ainda convivo. Por quê? Porque a gente cresceu jogando bola no campinho de terra. No bairro, a gente tinha 3. E tinha, assim, como é um bairro, ele é de barranco, vamos dizer assim. Então, você tinha um campinho da parte alta, da parte baixa e um lá na frente, porque você tinha sempre várias turmas de crianças. Né? Então, você, por exemplo, queria jogar com os mais velhos, você ia pra parte alta, queria jogar com os mais novos, você ia pra parte baixa. Queria jogar com os meninos mais novos ainda, você ia lá pra frente no início do bairro. Então, assim, hoje os campinhos, infelizmente, todos sucumbiram. Um virou loteamento. E nesse loteamento interessante que eu até costumo falar com as pessoas lá nas minhas caminhadas lá, eu falo assim, esse bairro seus aqui, mais uma vez contando história pra eles, esse bairro seus aqui, a gente ficava pescando aranha caranguejeira aqui. Que a gente tinha esse hábito, assim, criança que criado no meio do mato, fazia de tudo, que tudo era oportunidade de brincar. Tudo era brincadeira. Então, assim, foi maravilhoso. É maravilhoso, assim, tudo que eu construí na minha vida e sou muito grato. Tanto aos meus amigos de infância, as pessoas que conviveram comigo, tanto o bairro. Pra você ter ideia, uma história bem legal, que, por exemplo, teve um dia que eu tava no quintal com um amigo, no quintal lá de casa, e a gente tava jogando pedra no telhado dos vizinhos, né? Tá lá, joga pedra aqui, vamos disputar quem joga a pedra mais longe. E a minha casa era mais ou menos no meio da rua, e a gente jogando. E ele, do meu lado, conseguiu acertar minha cabeça. E era no dia de uma quadrilha da escola. Então eu falei, gente, não tem como nem levar pro posto de saúde pra dar ponto, porque eu tenho que dançar a quadrilha agora, daqui a pouquinho. Então aí acabou que eu só lavei a cabeça e fui pra quadrilha. E aqui eu tenho, assim, as marcas da infância. Tenho várias comigo com as histórias pra me deixar não esquecer, sabe? Literal. E você falou dos campinhos e depois o negócio ficou sério, né? O futebol. Como que o esporte entrou na sua vida? Então, eu sou fruto de projeto social. E comecei a jogar bola aos 7 anos. Para ocupar o meu tempo, assim como várias famílias, ainda nos tempos de hoje, é necessário se ocupar o seu tempo, o tempo da sua criança com qualidade. E a minha mãe fez isso. Me introduziu no esporte muito cedo. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Então, eu tenho foto minha com 2 anos de idade já jogando bola. Mas, aos 7 anos, eu fui introduzido num projeto social no meu bairro. Tem um campo lá. Hoje, infelizmente, esse campo está abandonado. Então, assim, comecei ali. Da escola, eu ia treinar à tarde. E isso ocupava muito, né, a minha rotina. E era maravilhoso, era sensacional. Comecei jogando na linha. Né? Era um cara que era meio de campo. Mas, preguiçoso para correr. Fui só voltando para lateral direita. Quando pensa que não, né? Isso meados de 98, era bem no auge ali do Tafarel, né? E eu, que torço pro Atlético, na época o Tafarel jogou no Atlético. Então eu lembro, assim, na minha memória, do Sai que é sua, Tafarel. E assim, a gente vê o poder que o esporte tem sobre uma criança, que só o sai que é sua, vai que é sua, eu me imaginava. E ali eu fui virar goleiro, por escolha própria. Eu lembro que quando eu cheguei pra minha mãe e falei pra ela, mãe, então, não vou jogar na linha mais. Ela falou, por quê, meu filho? Não, porque eu gosto demais do gol, mãe.
No gol eu me imagino fazendo umas grandes defesas, milagres, igual o Tafarel. Aí eu falei, no gol, meu filho, no gol é sofrido demais. Tem gente que vai te xingar demais. Aí eu falei, mãe, mas é isso que eu quero. Cara, e no início começou com uma brincadeira. Mas eu tinha certo talento. Porque eu creio que na vida, tudo que você vai fazer, se não tiver pelo menos 30% de talento, você não consegue ter sucesso naquilo. Você pode ter 70% de dedicação, 80% de dedicação, mas se não tiver pelo menos 20% de talento, você não consegue desenvolver aquela atividade. E aí, aos 12, 10, 11 anos, eu comecei a entender que era isso que eu queria para minha vida. Falei, gente, eu sou de um bairro simples, tenho uma mãe que é doméstica, então eu quero ajudar minha família. Minha família, naquela época, quase ninguém tinha nenhum ensino médio. Então eu imaginava que eu quero eu quero ser o bem-sucedido da família para trazer essa independência para todos. Porque eu acho que é o sonho de qualquer pessoa cuidar dos seus, né? Então aí eu comecei a acreditar que era possível esse sonho. Foi quando eu tive a minha primeira oportunidade, através de um jogo, uma partida, contra o pessoal da Vila Olímpica. O clube da Vila Olímpica do Atlético, foram jogar lá em Pedro Leopoldo e me fizeram um convite. Olha, aqui a gente tem um projeto assim, assim, assado. As crianças que destacam, elas passam um período no Atlético. Então aquilo eu já imaginei. É minha ponte. É uma oportunidade que eu vou ter. E aos 13 anos eu comecei a levar isso mais a sério, vindo para Belo Horizonte. Foi quando, assim, através da ajuda da minha mãe, que foi a minha maior incentivadora, né? Sempre me incentivou a todas as minhas escolhas positivas, ela sempre esteve comigo. Então a minha mãe, ela me abençoou de, filho, você vai para Belo Horizonte, você vai treinar todos os dias que tiver treino e a gente vai segurar as pontas aqui. E assim aconteceu. Eu fiquei na Vila Olímpica aqui por volta de 1 ano e passei para a base do Atlético, fiquei lá por volta de 4 meses. Nesse período foi um período de grande aprendizado para mim, porque eu convivi com grandes pessoas que vieram se tornar grandes jogadores. Mas o futebol, eu sempre creio que o que ele mais ensina é ser cidadão. Por quê? Porque o futebol ele te traz a disciplina. E essa disciplina você não aplica somente no esporte. Tudo aquilo que você aprende no esporte, você leva para a vida. Então, aquilo que já introduziram na minha cabeça aos 13, 14, 15 anos, eu trago até hoje comigo. Então, assim, dos 15 anos em diante, a coisa foi começando a ficar mais séria. Realmente, eu comecei a acreditar que era possível. Foi onde eu saí de casa a primeira vez para correr atrás desse sonho. Fui morar próximo de São Paulo, né, no interior de Minas. Tive contato com um empresário forte que até gostava do meu trabalho e tal, mas achava eu muito cru. E aí encaminhou para um outro clube para eu poder ser trabalhado. E desse clube eu vim parar em Sete Lagoas, no Democrata, foi onde eu fiz a maior parte do meu período de base. E no Democrata, nessas 3 experiências, né, que foi em Vespasiano, onde eu tive um trabalho ali com o Éder Aleixo, onde em Santo Antônio do Amparo, eu tive um trabalho com o Renato Moura, que não sei se você conhece, ele foi empresário do Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro. Então ele já tinha costume com goleiro, e isso é um diferencial também, porque muitos empresários não trabalham goleiro. Aí, eu com essas experiências de vida, eu cheguei no Democrata já bem assim definido o que eu queria fazer. Eu queria mostrar o meu trabalho para chegar num clube grande. Porque o Democrata é um clube em ascensão do interior. Então, a gente precisava de algo. Do Mineiro, né? Precisava de algo maior, né? Para poder alcançar aquele objetivo que eu coloquei para mim lá atrás. Como quando eu era criança. Então, quando chegou a minha idade de 19 anos, que chegou a época assim, você vai jogar profissional, você não vai, e é uma fase decisiva na vida do jovem atleta, por quê? Esse é o momento onde as pessoas podem te abrir as portas ou te podem fechar as portas. Eu vi oportunidade num jornal. Eu estava bem encaminhado no Democrata, porém, eu vi a oportunidade no jornal de uma peneira para um time profissional. Eu falei, rapaz, que é até o Contagem, o time do município lá. Aí, eu vou nesse negócio. Aí, do nada, eu resolvi faltar um treino Democrata e ir lá nessa oportunidade no Contagem. Que foi onde eu passei nesse teste e fui introduzido ali no clube e pedi dispensa Democrata. Eu me lembro, Leandro, que no meu aniversário foi um dia que eu tive que pegar uma documentação.
Uhum. E nesse dia tava chovendo com força. E lá em Sete Lagoas, tudo é muito distante, tanto o CT quanto o estádio. O CT é lá no final da cidade, o estádio é aqui no início. Uhum. Fui buscar documento no CT e mandaram ir pro estádio. E naquele tempo, como o dinheiro era curto, eu fui a pé, de um ao outro. Era coisa tipo assim, você andar a Lagoa da Pampulha inteira. Nossa. E isso foi bacana, assim, porque eu levo comigo essa experiência de forma para valorizar o processo. Uhum. Eu valorizei cada momento desse processo e levo comigo cada momento desse Uhum. processo, porque o homem que eu sou hoje, sou muito grato por isso, pelo que eu vivi. E aí, cara, no Contagem, foi onde, assim, eu tive muito destaque, tá? Tinha um rapaz de fora que tava me acompanhando de perto para poder a gente fazer uma ponte para a Europa. Então ali eu já imaginava, cara, vou ultrapassar além do meu sonho, que é sair do meu país. Mas eu tive um probleminha de saúde lá, que foi quando eu tive uma infecção na perna. E essa infecção me levou a ficar hospitalizado. E a partir desse momento que eu precisei ficar hospitalizado, foi até graças a uma amiga que falou para mim, cara, você não pode ficar esperando que te levem. Você tem que ir, porque você tá ficando doente dentro de casa. Minha perna foi inchando, eu não sabia o que era. Uhum. Imaginava que era só um cabelo encravado, algo mais simples, e não era. Quando eu cheguei no hospital, na época na UPA JK, é a antiga ainda, não é nem a nova, Uhum. eu lembro até hoje, se eu fechar os meus olhos, do médico tocando a minha perna e eu falando, ai. Aí ele tocava embaixo, ai. Tocava no joelho, ai. Aí ele escreveu, pediu um exame de sangue, escreveu assim, TVP, com interrogação. Eu falei, doutor, que isso aí, TVP? Aí ele falou assim, é trombose. É só pra gente vai fazer um exame de sangue de você, que tô suspeitando de trombose, tá muito roxo isso aqui. Porque se for, a gente vai amputar até o joelho. Que isso? Na lata, assim? Dessa forma. E aquilo eu pensei assim, meu mundo deu uma volta 360, eu falei, meu sonho, minha família, eu estou aqui sozinho num hospital com desconhecidos e simplesmente falaram assim, acabou aqui, encerrou. E eu falei, não, doutor, eu sou atleta, eu dependo do meu corpo, isso não pode ser trombose, tá doido, não vai ser isso não. E ele falou pra mim assim, não sei, vamos ver. E aí, daquele momento em diante, ele me internou na UPA. Eu lembro que fiquei num corredor, fiz amizade com várias pessoas lá dentro, até porque no corredor você vê de tudo, né? Todo mundo passa por você, então quem entra e quem sai, você tá fazendo amizade. E aí, um dia, desses 5 dias que eu fiquei internado, foram 7 no total, mas no 5º dia ele me chama na sala dele. Ó, Fernando, sua infecção ela progrediu, mas a gente vai ter que drenar. Na verdade, a infecção ela regrediu, mas a gente vai ter que drenar isso daí. Eu falei, beleza, doutor, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, deita na maca aí. Quando eu deitei na maca de bruço, ele começou a espremer. Aí você imagina um lugar que tá doendo e a pessoa apertando. Só que ele não me falou que faria isso. E ele espremeu. O que saiu de infecção, beleza. Ele falou, tem que sair mais. Ele foi lá e pegou o bisturi. E começou a me cortar, sem anestesia nenhuma, sem me preparar pra nada. Que isso? E aí, aquele momento que ele me cortou, uma das maiores dores que eu senti na vida, então nada chegou àquele ponto. Até hoje, depois disso. E até nisso eu sou grato. Por quê? Porque aquele corte que ele me fez me preparou pra vida. Eu não tive um pai pra, por exemplo, me dar uma palavra firme. Tive uma mãe muito, muito dócil, mas também muito rígida, mas não tive esse pai. Então, a vida foi me moldando. A minha caminhada foi me moldando. E isso fez com que, a partir do momento daquele corte ali, eu me transformasse numa outra pessoa. Eu falei, a partir deste dia, não é qualquer coisa que me machuca. Não é qualquer coisa que vai me fazer sentir dor. A partir desse dia, eu me tornei mais forte. Então, aquilo que parecia que era para me envergonhar, me transformou numa pessoa mais forte. Então, e naquele momento, quando eu estava no hospital, né, depois de passar por esse processo do corte, dele pegar uma seringa grande, enfiar na minha perna, puxar para drenar, colocar um balão de dreno lá dentro, com a tesoura, tudo isso falou para mim, Fernando, não pega anestesia, não adianta eu tentar colocar que não pega. E eu senti ele colocando a mão no meu tendão atrás do joelho, com a mão. E eu falei assim, rapaz, não tem nada que vai ser comparado a isso aqui não.
Então, assim, agora eu imaginei na minha cabeça, eu tô pronto pra vida. Se isso aqui é a vida, eu tô pronto. Você tinha quantos anos nessa época? 19. Muito novo. Né? E a minha perna atrofiou. Tudo isso aconteceu durante aquele período em que eu estava sendo visto para ser levado para fora e a minha perna simplesmente ela travou dobrada. Então eu parei de andar. Eu perdi 6 meses tentando recuperar a força e o 100% de naturalidade do movimento. Uhum. Então, dentro do hospital, Leandro, eu só tinha uma coisa para fazer. Tomar remédio. E a outra coisa que eu tinha para fazer era leitura. E naquela época, foi o meu primeiro contato assim com Deus, foi quando eu aceitei Jesus pela primeira vez. Eu falo por que eu aceitei mais de uma vez. Porque a primeira foi para ele me conhecer e a segunda foi para eu conhecer ele. A segunda, assim, eu creio que ela foi a mais verdadeira, a mais sincera. Então, quando eu aceitei Jesus, eu tinha ainda os meus desvios, as minhas falhas como ser humano, né? De ir numa festa, de curtir um pagode, mesmo sendo jogador. E aí, foi quando eu estava no hospital meditando nas mais altas reflexões que eu tive lá, porque eu tinha muito tempo. Você ficou quanto tempo lá? 7 dias. Uhum. Nesses 7 dias, eu só tinha a Bíblia e a maca. Porque pessoas, principalmente que eu era muito jovem, então eu não tinha acompanhante. Uhum. Né? E ir numa UPA, num corredor, aí que um acompanhante não pode ficar mesmo. Então, eu passei a praticar muita leitura da Bíblia. Então, naquele momento, eu comecei a entender quem era Deus. E eu sempre orava para Deus da seguinte forma: Senhor, se for da tua vontade que eu saia daqui e seja atleta, o Senhor vai me tirar daqui. Eu não vou sofrer mais do que eu tenho passado. Essa era a minha oração. E aí, numa noite, eu tive um encontro com Cristo. De tanto assim, você pensar, orar e se colocar em espírito, eu tive um encontro com Cristo e foi maravilhoso. É algo genuíno que se qualquer ser humano que passar por isso, ele nunca mais será o mesmo. Porque aquilo onde Cristo passa, toca ou visualiza, não tem como ser da mesma forma. Então, nesse encontro eu estava como criança. Eu me vi criança. Eu mesmo. E eu estava correndo por um jardim até uma árvore quando eu encontrei com ele. E eu assentei no colo dele, dei nele um abraço. E ele só falou para mim o seguinte: eu sou contigo. A partir do momento, quando eu acordei no outro dia, eu falei: mãe, pode ficar tranquila, pode preparar minhas coisas que eu vou voltar para casa. Que aí foi no dia em que eu fui cortado. Eu não sabia que seria. E aí ele falou para mim, antes de acontecer aquilo que eu achava que era para o meu mal. Uhum. Ele falou: eu sou contigo. Te preparou, né? Sim. Aí eu falei: não, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá tudo bem. O pessoal falava assim: gente, se todo mundo que tivesse internado tivesse a energia que você tem, esse ambiente aqui seria um ambiente ainda muito melhor, que o hospital geralmente é um ambiente de dor, um ambiente de tristeza, um ambiente de sofrimento. Então eu tava encarando aquilo aí com a naturalidade de que era um processo a qual eu deveria passar. Isso marcou o fim da sua carreira no esporte? Não marcou. Momentaneamente, sim. Uhum. De momento, quando eu voltei para casa, saí do hospital, eu tive que me recuperar, fazer fisioterapia, fazer musculação, para recuperar toda o meu 100% de movimento na perna esquerda. E aí, naquele momento eu achei, tá acabado. Vou seguir outras coisas. E graças a Deus, assim, eu sempre fui grato a tudo, nunca fui frustrado por não ter atingido nada. Porque eu entendo que na vida, aquilo que você sonha e não alcança é porque não era seu. Uhum. Porque se fosse um sonho de Deus, era seu. Então, quando eu voltei para casa, eu falei: vou começar a trabalhar. Vou trabalhar, vou seguir outros caminhos, vou construir as coisas que eu não consegui alcançar com o futebol até os meus 20 anos. E aí, foi onde começou a minha caminhada. A minha caminhada, ela começa como motoboy. Só que eu era motoboy no restaurante, onde eu era o motoboy, o gerente, o faxineiro e o chapeiro. À noite, eu fazia o lanche. E o incrível é que teve uma noite que o motoqueiro faltou, então eu fiz o lanche e ainda saí para entregar. Eu tive que fechar a porta e ir lá entregar. Mas aí eu falei: gente, eu tô numa correria danada para trocar por um salário mínimo. Naquela época era 545, se não me engano. E aí eu falei: gente, eu tenho que criar uma nova oportunidade para mim.
E eu sempre tive isso comigo. Até mesmo por olhar o meu histórico, eu sempre pensei, o não eu já tenho. Eu tenho que criar o sim. Uhum. Eu tenho que construir o sim. Então eu fui até um posto de gasolina, abasteci a moto da empresa, da qual eu trabalhava de motoboy, e falei assim, rapaz, vocês não estão precisando de frentista aqui, não? Aí o pessoal falou pra mim assim, de imediato, não, por enquanto não, mas se surgir uma vaga, a gente te chama. Falei, beleza. E pediu pra eu deixar um currículo. Fui, preparei um currículo, deixei lá. Passou 3 dias. 3 dias, eles me ligaram, falando aqui, a gente quer bater um papo com você. Eu falei, tá bom, vou bater um papo. E aí eu fui nessa entrevista, e lá na entrevista eu conversei com o gerente do posto na época. Ele falou, a oportunidade do horário é assim, assim, assado, você vai fazer isso, isso e isso, o trabalho é esse, esse e esse. Tem interesse? Aí eu falei, tem super interesse. É registrado? Falei, é fichado. Falei, show de bola. E na época, como eu ganhava um salário, o posto paga sempre um pouco a mais pela periculosidade. Uhum. Então, quando ele me falou o salário, eu falei, tô lindo. E aceitei aquela oportunidade e abracei aquela oportunidade. Honrei o meu trabalho, tanto que com 7 meses eu fui promovido. Saí de frentista para virar frentista caixa, onde eu só trabalhava com emissão de nota fiscal e contagem de dinheiro. E aí, fiquei nesse cargo por volta de 1 ano e pouco, até que aconteceu um assalto. Quando aconteceu esse assalto, olha como Deus é perfeito. Nesse dia, era por volta de umas 8 horas da noite, tem sempre, por a cidade ser pequena, tem sempre uma queda, né, de clientes. Então, o posto estava vazio. E naquele dia, naquela noite, uma amiga chegou de carro, uma conhecida chegou de carro. E eu estava emitindo notas. Eu não abastecia mais. Mas algo falou para mim assim, vai atender ela lá? E naquele momento eu fui atender. Falei, não, pode deixar que essa daí eu atendo. Fui lá e falei, me dá a chave aqui e tal. Quando eu peguei a chave, falei, quanto é? Chega o jovem de capacete abordando um colega. Ó, isso aqui é um assalto, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quem é o caixa? E eu olhei pra ele e falei, pô, eu sou o caixa. Mas e se eu me identificar e tá com a arma na mão? E o dinheiro que eu tiver no bolso não for satisfatório? Eu comecei a somar aquilo na minha cabeça. Falei, pronto, eu entrego, eu não entrego, eu falo que sou, falo que não sou. Fiquei em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Em choque, né? E aí ele ficou gritando e perguntando quem é o caixa, quem é o caixa. E ninguém falou nada. Deus foi tão fiel na minha vida que aquele jovem, ele pegou a gaveta, jogou a gaveta do caixa pra cima, que lá só tinha moedas e notas. Foi cutucando as pessoas com a arma na mão, os funcionários. E eles falaram, não, eu não sou o caixa não, eu não sou o caixa não. Mas em mim, é como se ele não me visse. Eu olhando pra ele fazendo aquilo e falei, não é possível. Ele pegou e saiu correndo. Não chegou a te perguntar? Não. Ele não chegou até mim. Ele abordou todos os outros, menos eu. E aí ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, foi quando eu respirei. E quando a ficha caiu em si, você sobreviveu a um assalto, uma tentativa de assalto. A única coisa que eu soube fazer naquele momento foi ajoelhar, chorar e agradecer a Deus. Porque a vida ela é um sopro. A gente ganha de Deus o fôlego de vida, mas ela é um sopro. Quantos saem de casa e não voltam? Verdade, verdade. Então ali foi assim... Uma experiência, mais uma das experiências, né? E uma experiência que você teve também foi lá no Maranhão, você teve um contato com uma corrupção lá, misturando política e esporte. E aí você foi o primeiro contato seu com a política, né? Cara, aí o Maranhão foi bem interessante, porque do posto eu troquei de emprego aí mais 2 vezes. E nesses empregos aí, num deles, eu tive a oportunidade por um empresário de voltar a jogar já direto no profissional. Foi quando eu peguei essa oportunidade e falei, não, meu sonho. Às vezes ainda dá. Tinha 23 anos, tô jovem, vou acreditar. E aí trabalhava de manhã e treinava à tarde. Só que durante esse período de treinamento, apareceu uma oportunidade com o empresário de me conectar lá no Pernambuco. Fui para Pernambuco, passei por essa experiência maravilhosa lá, numa cidade até muito parecida com Pedro Leopoldo, uma cidade bacana, que tinha suas peculiaridades, mas tinha um projeto muito interessante que, inclusive, quero implantar na minha cidade. Algo que vou te falar mais para frente sobre isso, porque tem muitas coisas que a gente vê, os bons exemplos, a gente tem que copiar. E tudo se levou a essa oportunidade no Maranhão.
que era jogar na primeira divisão. Então, já estava alcançando, né, aos 24 anos a minha disputa em primeira divisão. Só que lá eu fui contratado para trabalhar no clube da prefeitura. E o interessante é que esse senhor, que era o CEO do time, ele não pode ser candidato, naquela época ele não podia ser candidato. Então ele foi e colocou a esposa dele como prefeita na cidade. Só que o mais incrível, e isso são coisas que só acontecem no Brasil, é que no município ao lado, ele era tão querido pela região que ele elegeu a filha. Ele comandava 2 cidades sem ter direitos políticos ao mesmo tempo. Aquilo era incrível para mim. Eu falei, rapaz, como que é a pobreza intelectual das pessoas, né? De não pensar, por que ele é ficha suja? Por que ele não é candidato? Por que não voto nele e voto em quem ele pede? Mas aí foi quando eu notei o seguinte, que como o nosso contrato ele era via Secretaria de Esporte, todo início de mês a gente ia lá receber e assinar o recibo. E eu fui contratado por um valor X, mas no recibo estava 2x. E aquilo me soava estranho. Falei, tá, esse valor aqui não chega para mim não. Não, esse valor aqui é para justificar na prefeitura. O secretário de esportes falou pra gente. Deu aquela enrolada. Esse valor aqui para justificar na prefeitura, né, porque tem que liberar verba, e essa verba também vai para alimentação, para outras coisas e tal. Então, para poder facilitar o caminho da verba chegar até vocês, faz dessa forma. E aquilo eu falei assim, rapaz, o cara é político, prefeito em 2 cidades sem ter direito, e eu ganho muito mais do que recebo na prática. E aquilo me deixou impactado, porque eu falei, qual é a realidade desse país? Porque era um município de 15 mil pessoas. Não vou nem perguntar o espectro político. Não precisa, porque já é muito fácil identificar. Muito fácil. Então, assim, eu via que dia 25, que é a época geralmente que paga Bolsa Família, a cidade movimentava. A fila na loteria dava volta no quarteirão. E eu não sabia nem entender aquilo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que evento é esse? Todo mundo pagando conta. Que tanto de conta que é essa? Eu falei, não, aquilo ali é para receber Bolsa Família. Eu falei, rapaz, Bolsa Família aqui... Não, Bolsa Família é o que movimenta. E esse senhor, na época, quando ele saía na rua, ele saía assim... E isso ele contava pra gente. Na frente era um bolso de nota de 5, do lado um bolso de nota de 2, atrás um bolso de nota de 10 e um bolso de nota de 20. Aí a pessoa falava assim, ô fulano, me dá aqui um dinheiro pra mim comprar um gás ali. Ele, toma aqui. Só que o dinheiro que ele doava é o dinheiro das pessoas. Sim. Então, assim, tecnicamente, ele fazia com o povo, ele pegava milhões e o retorno era de migalhas. E isso me deixou muito impactado. Eu falei assim, cara, esse Brasilzão nosso é muito mais do que a gente vê na TV. É muito mais do que você possa imaginar que acontece. A vida pública, a vida política, de fato, ela é muito mais macabrosa do que a gente possa imaginar. Então, isso me motivou. Esse contato te motivou já plantou uma sementinha em mim. Juntar o esporte com a política e se candidatar. Assim, quando veio agora a última eleição, e eu vejo, não sei se você também tem esse ponto de observação, que a cada pleito, você tem discursos muito parecidos. Sim. Você tem sempre as pessoas falando de vamos cuidar da saúde. Muitas lindas propostas. Né? Vamos melhorar a educação, vamos investir em saneamento básico. E passa 2 em 2 anos, a coisa muda pouco, ou lentamente ou nada. Então, assim, o nosso investimento hoje, que nós somos os patrões. Sim. Nós temos que entender que o setor público, ele existe porque nós, contribuintes, existimos. Então, o patrão, investe muito. Mas o retorno do nosso produto, aquilo que seria o produto do nosso investimento, ele é fraco e baixo. Então, isso que eu peguei o seguinte, na última eleição na minha cidade, quando eu vi o cenário que aconteceu, onde a gente teve 15 mil abstenções e você teve um prefeito eleito com 9 mil votos, então, ou seja, aqueles que deixaram de votar, que deixaram de opinar, que deixaram de escolher, decidiram o futuro de 70 mil pessoas. Então, eu falei, rapaz, eu não consigo mudar Brasília. Eu não tenho uma formação acadêmica
para direito, para trabalhar no STF, por exemplo. Minha formação é de gestão pública, eu hoje estudo administração, então eu consigo mudar a minha comunidade, a mentalidade do meu povo. Como? Me colocando à disposição. Foi isso que me motivou, que eu pensei o seguinte, entra ano, sai ano, eleição, entre eleição sim, eleição não, e o discurso é muito parecido. Os politiqueiros ou os políticos profissionais, eles já sabem tocar na fragilidade das pessoas. E isso fez com que, por exemplo, eu tentasse o quê? Desmistificar isso. Trazer o público para Leopoldo que a gente tem uma opção diferente. A gente pode ter uma escolha diferente. Hoje o meu slogan é Pedro Leopoldo pode mais. A gente tem uma cidade que tem um super potencial. A gente já foi uma cidade de destaque no Vetor Norte. E hoje a gente tem perdido até para cidades de menor, tanto população, quanto capacidade. Por quê? Porque as cidades ao redor, elas tiveram gestores, e quando eu falo gestor, Leandro, as pessoas já pensam assim, mas é o prefeito tem que ser bom. A cidade não é feita somente pelo prefeito. É o prefeito, o secretariado, mas principalmente a Câmara. Porque é no Legislativo que você vota todos os orçamentos. É na Câmara que vem o coração do município. É na Câmara que eu vou direcionar quanto será aplicado em saúde, qual obra vai ser feita. E às vezes as pessoas entendem o vereador como um assessor público. As pessoas compreendem o vereador como uma pessoa que é o ponto de apoio. Ele é essa ponte entre a população, porque ele é o representante do povo, entre a população e o executivo, mas entende ele somente como um pidão. Eu vou pedir para o vereador o que ele vai pedir ao prefeito. É a poda, é o emprego do filho, Sim. O trocar de hospital. Sim. Pegar o lixo ali na porta da minha casa. Justamente. Tá entendendo? E diferente de tantas mesmices, né? Como você disse, qual que é o seu diferencial assim? O que você quer fazer para a cidade? Deu para perceber, Fernando, que a gente vê muita pessoa assim, eu sou um militar, então vou atuar na área da segurança pública, né? Vou me candidatar para isso. Eu sou da área do esporte, então o meu negócio é criar o projeto social do esporte. Obviamente que você acredita e vai usar, imagino, né, o esporte como ferramenta de transformação social, mas deu para perceber que a sua visão é muito mais ampla do que isso, né? O que você quer fazer para o Pedro Leopoldo? Leandro, Pedro Leopoldo é uma cidade que ela carece de vários setores. Temos um turismo fraco, uma cultura fraca, um esporte quase inexistente. A gente tem dificuldade em ter, por exemplo, Pedro Leopoldo não opera um dedo quebrado. Que isso? É uma cidade de 70 mil pessoas que não operam uma fratura de dedo. Pedro Leopoldo não tem uma máquina de tomografia. Pedro Leopoldo não faz uma ressonância magnética. Nada, nem particular. Nossa. Então, assim, nós estamos em 2024, mas Pedro Leopoldo é uma cidade que hoje está quase que no século XIX. A gente opera por aparelhos e com dificuldade, digamos assim. Então, o município ele é muito carente. Ele é muito carente principalmente por quê? Porque a galera do passado não desenvolveu a cidade para que hoje, por exemplo, a gente tivesse, mesmo vivendo em um mundo tecnológico, a gente tivesse as possibilidades de ter acesso às coisas, aos bens, aquilo que a gente precisa para poder ter uma qualidade de vida melhor, próximo da gente. Então, tudo é direcionado para a capital. Então, acontece o seguinte, todo recurso público, ainda que gasto ou investido em outro município, ele vem, passa pela minha conta e vai para o município. Então, hoje, Pedro Leopoldo, ele investe em Belo Horizonte. Então, eu, como candidato a vereador, planejo que todo recurso... primeiro, a maioria dos processos licitatórios de Pedro Leopoldo são com pessoas de fora. Então, primeira coisa, nós vamos favorecer o pessoal da terra. Segunda coisa, está em cima de cada uma das licitações, porque cada centavo pago ali para um fornecedor, ele tem que ser declarado e realmente aplicado em nós, os patrocinadores daquela licitação. Obviamente, né? Parece algo simples, né? Mas é algo que é muito pouco ou não praticado, principalmente Pedro Leopoldo. A gente tem uma Câmara Municipal onde a gente tem lá pessoas até mesmo semi-analfabeto. Então, como que eu vou esperar que um semi-analfabeto possa, por exemplo, pensar que nós precisamos captar uma empresa para
melhorar o índice de emprego de Pedro Leopoldo, para que com isso o comércio se aqueça, para que beneficie o projeto social, para que beneficie a educação. E aí, sendo mais específico nas áreas, você falou tocou de área específica. Sim. Eu, por ser fruto de um projeto social, né, por saber o que um projeto social, a capacidade que tem um projeto social, em Pedro Leopoldo hoje, nessa cidade, dessa magnitude que a gente tem hoje funcionando 3. Apenas 3. 3. E um particular. Não, 2 particulares, 2 públicos. Então você tem muito pouca criança sendo absorvida. A gente está perdendo, assim, de muito a 0, né? Não falo nem de 10, nem de 20, de muito a 0 para tecnologia, para preguiça, para as drogas. Perdendo nossos jovens. Por quê? Por falta, às vezes, de uma coisa básica chamada calendário. A gente não consegue organizar um calendário esportivo. A gente não consegue ter mais modalidades esportivas. A gente só tem o futebol. O futebol, ele é muito bom porque ele engloba qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode participar. Mas, às vezes, você tem pessoas que vai ter um talento gigantesco para outras coisas. Sim. Que não são descobertas. Ou não são tocadas para que desenvolvam essa atividade. Então, esse é o primeiro, para mim, o pilar de um governo, porque se você pegar hoje qualquer consulta médica que você faz, a primeira pergunta que ele faz é: você pratica atividade física? Qual é a sua rotina com atividade física? Então, para que hoje a gente estiver com 30, 40, 50 anos, responda essa pergunta positivamente, na base, na construção da pessoa, do cidadão, a gente tem que introduzir atividade física nele e aos montes, para que ele, quando adulto, não pare de praticar. Então, de verdade, o esporte, ele tem a capacidade de reduzir o custo em saúde, isso é cientificamente provado, matematicamente provado. R$1 investido em esporte, você economiza R$3 em saúde, entendeu? E você consegue melhorar tanto a educação quanto a segurança pública. É incrível que, por exemplo, uma criança, um jovem, um adulto praticante de esporte, a tendência dele a ir para o crime é bem menor. A tendência dele em fazer escolhas erradas é bem menor. Então, assim, antigamente existia um programa, não sei se na sua época existia também, o bom de bola, bom na escola. Você só podia participar de alguma competição se você tivesse com boas notas. E era também uma exigência dos pais, né? Sim. Minha mãe não me deixava eu jogar bola se meu boletim não tivesse... A e B, no mínimo B. Caiu para C, você já não vai treinar mais essa semana. Porque o seu foco tem que ser no estudo. O conhecimento ninguém tira. Verdade. Entendeu? Resumindo, o esporte é uma área muito importante. E a gente vê, né? A gente teve Olimpíadas recentemente, por que países desenvolvidos estão sempre em primeiro lugar no quadro de medalhas, né? Sim. Por que países subdesenvolvidos, que tem ali as pessoas, talvez, mais pessoas fortes, pessoas com um potencial muito para a questão da resistência que o esporte exige, mas está lá em último lugar no quadro de medalhas. Então, sempre na época de Olimpíadas, a gente reflete muito com relação a isso, né? Demais. Se você observar, a gente fala muito hoje de China e Estados Unidos. E eles têm algo muito interessante. A China ainda mais que os Estados Unidos. A China, ela exporta o talento. Ela importa, na verdade, ela importa o talento. Sim. O cara é bom aqui do Brasil, a gente viu esse movimento aí acontecendo. Vários jogadores foram para a China. Aí você acha, não, mas é porque lá tá soltando muito dinheiro, é porque lá... Não, ele simplesmente está desenvolvendo o esporte local. Ele pegando o talento daqui e levando para lá, ele consegue fazer com que os de lá repliquem aquilo. E os Estados Unidos também faz isso. E ainda melhor, oferecendo uma bolsa de estudos. Sim. Eu tenho amigos que foram jogar vôlei nos Estados Unidos, passaram por uma faculdade, hoje são cidadãos americanos. Sim. Por quê? Porque através da oportunidade do esporte. Estudam e treinam e a medalha fica lá. Fica lá. Então, assim, aí ele fala, não, eu sou brasileiro, mas hoje represento os Estados Unidos. Então, assim, o nosso país, ele é formador de tudo. A gente tem potencial para ser a maior potência do mundo. Verdade. A gente tem 2% da água mundial. No mundo só tem 8%. Então a gente tem 2%. É quase que a maioria. Então é um recurso escasso que as pessoas do nosso país, infelizmente, não se atentaram ainda de que nós temos o potencial para não depender só do político. Não depender de poder público.
Na verdade, o político tem que trabalhar por nós mesmos. Sim, sim. E a gente tem que cobrar mais. Cara, nosso tempo voou. A gente poderia ficar aqui, assim, horas e mais horas falando de ideias e assim, fiquei impressionado como que você, como eu disse, né? Não é um cara, eu fui um atleta, eu sou o dono da farmácia, eu sou um cara conhecido na cidade, eu vou candidatar. Vocês sabem o que você está fazendo. Você tem o seu objetivo, você tem o seu plano, você sabe o que você está fazendo, você tem bagagem para isso. Eu torço muito, né? Eu vou deixar os contatos aí. É hora da gente renovar, vamos parar de colocar essa galera só porque gente safada, sem vergonha na política. Já deu, gente, já deu. Vamos dar oportunidade para pessoa que é nova, mas também não é qualquer novo, né? É gente que tem ideia, que sabe, que é gabaritado, que sabe o que está fazendo. E tá aqui o Fernando Sobral, você que é de Pedro Leopoldo, conhece pessoas de Pedro Leopoldo. Manda um recado pra gente aí, Fernando, para finalizar. Agradecer o espaço, tá, de vocês e falar o seguinte, quando me perguntam assim, Fernando, mas você é um cristão que quer entrar em meia política. Sim. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, Deus, ele não pode se misturar com política, mas, gente, é por falta de Deus estar em todas as coisas que a gente está chegando onde está. Porque se Deus estiver no meio da política, no meio dos meus discursos ali no meio da Câmara, eu quero ver aquele que comete um erro, uma falha, um processo errado no seu interior ou às vezes lá no seu gabinete, se ele não vai se constranger. Então, assim, eu costumo falar que a oportunidade, e a Bíblia é clara nisso, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Porque as pessoas, todas temos um chamado, mas aquilo que nós fazemos com o nosso chamado, as escolhas que nós tomamos a partir do nosso chamado, que define se nós seremos escolhidos. Então, assim, Leandro, eu te agradeço muito o espaço, porque é necessário demais que as pessoas conheçam me conheçam como uma pessoa que está interessada de verdade em trabalhar por elas. Não sou um candidato que quer apenas acrescentar, porque, primeiro, financeiramente, eu não preciso daquilo, porque enquanto, até copiando uma frase do Marçal, enquanto tiver enxada e mato para capinar, a gente está trabalhando e conquistando. Então, assim, a gente não precisa disso. Mas eu quero me colocar realmente, doar os próximos 4 anos da minha vida ao meu município e mostrar que é possível fazer muito mais do que aqueles que lá estão e que lá estiveram, fizeram. Perfeito. Tá? Maravilha, cara. Deus abençoe, sucesso aí nessa empreitada. E vamos voltar aqui entrevistando o vereador Fernando Sobral, em nome de Jesus, o ano que vem. É isso mesmo. Seja luz na política, seja luz na cidade e vamos juntos mudar o mundo. Obrigado. Até o nosso próximo programa. Valeu.